Fala aí, galera, beleza? Então, vi que vocês estavam com dúvida aí em potenciação e radiciação, então resolvi gravar uma aula rápida, tentar ser o mais objetivo possível, né? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, fiquem em casa e vamos lá para poder a gente ver esses tópicos aí de potenciação e radiciação. Então, pessoal, falando de potenciação, né? Anteriormente a gente viu adição e subtração, né? Nós falamos que eram operações inversas, certo? A potenciação e a radiciação, que a gente vai ver mais a seguir, também funcionam da mesma forma, são operações inversas uma da outra, tá? Primeiramente, o que é importante saber de potenciação? A potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Veja só, eu tenho esse exemplo aqui, ó. 2 que está multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2, certo? O 2 está aparecendo quantas vezes? Bom, são 4, certo? Isso daí nada mais é do que 2 elevado à quarta potência. Ou seja, esse 2 elevado aqui, ó, com esse númerozinho em cima, é a potenciação. Nada mais do que isso. Como que seria para eu fazer o cálculo disso? Bom, se eu tenho 2 multiplicado por 2, eu faço essa conta. 2 multiplicado por 2, 4. Ok? Eu repito tudo que está em sequência que está vindo depois. Tá? Então, 4 multiplicado por 2, multiplicado por 2. Ok? Então, agora, 4 multiplicado por 2, 8. Repete o que está depois. E sobrou quem? 8 multiplicado por 2. E isso é igual a 16. Então, o que eu consigo enxergar com isso? Que 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2 é igual a 16, correto? Sim. Então, 2 elevado a 4, ou seja, com esse 4zinho em cima, também é 16. E isso daí é a potenciação, tá? Onde esse 2 aqui, ó, nesse exemplo, é chamado de base, ok? O númerozinho que está em cima do 2, que nesse caso aqui, no exemplo, é o 4, é chamado de expoente, ok? E o resultado é a potência, tá bom? Então, o objetivo aqui é, bom, eu tenho um número que está elevado, ou seja, com um númerozinho em cima, eu vou fazer a multiplicação dele com a quantidade que está em cima, ok? Então, mais um exemplo. Vamos aqui para o cantinho. Então, nesse outro exemplo aqui, ó, o 5 está aqui coladinho, mas eu tenho 5 e eu vou colocar um 3 em cima. Isso aqui lê-se da seguinte forma: 5 elevado a 3, tá? Ou 5 ao cubo. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver mais à frente. Então, como que ficaria para eu poder calcular esse 5 elevado a 3 aqui? Bom, 5 elevado a 3, então eu vou pegar esse 5 e vou multiplicar ele 3 vezes, tá? Então, se é 3, então eu tenho 5 multiplicado por 5 multiplicado por 5. Aí, ó, perceba, se eu tenho aqui 3, eu tenho a repetição do 5 3 vezes. E o cálculo da potência se dá dessa forma, ok? Para fazer essa conta igual ao exemplo anterior. Bom, 5 multiplicado por 5, 25. Lembra de expressão numérica lá, pode fazer igual. 25 vezes 5, 125. Tá? Então, 5 elevado a 3, ou ao cubo, é exatamente igual a 125. Beleza? E aí a gente viu a potenciação, perdão. Ok? A gente vai ver agora mais a seguir a potenciação. Só consertando o que eu estava falando, eu disse que a gente ia para potenciação. Não, a gente vai ver radiciação mais a seguir, ok? Só um lembretezinho, gente, eu esqueci de falar. Na potenciação, eu tenho também números que são elevados a zero.
Tipo isso aqui, ó. 3 elevado a zero, 2 elevado a zero, 100 elevado a zero. Sempre que um número for elevado a zero, ele será igual a 1. Ok? Isso é importante, é uma observação. E outra coisa. Então, elevado a zero é igual a 1. E quando é elevado a 1? E quando é elevado a 1? Eu tenho isso daqui, por exemplo, ó, 2 elevado a 1, 3 elevado a 1, 100 elevado a 1. Quando eu tenho qualquer número ou qualquer valor elevado a 1, eu tenho o valor da própria base. Então, 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1, 3. 100 elevado a 1, 100. Se eu tivesse 1 bilhão elevado a 1, seria 1 milhão. Tá bom? Então, essas aí são as principais informações referente à potenciação, tá? E agora a gente vai ver a radiciação. Vou trocar aqui a folha rapidinho, tá? Então, radiciação. A radiciação, como eu disse, é a operação inversa da potenciação, ok? E o símbolo que tem para radiciação é esse aí, ó. Esse símbolo significa raiz, ok? E a radiciação, a raiz pode ser quadrada, ou seja, o índice aqui, ó, o valorzinho aqui, ser 2, ou ser 3, ou 4, ou 5 e assim por diante. Essa variação aqui muda, mas o principal é, quando aparece sem o número, sem esse valorzinho aqui no canto, significa que é uma raiz quadrada. Tá bom? Raiz quadrada. E se tiver 3? Raiz cúbica. 4, raiz quarta. 5, raiz quinta e assim por diante. Beleza? Tá, eu disse que a radiciação era o inverso da potenciação, ok? Sim. Então, vamos voltar ali um pouquinho na potenciação e eu vou colocar esse valor aqui, ó. 16, ok? 16. O 16 não é a mesma coisa que 4 multiplicado por 4? Vocês concordam? 4 vezes 4 dá 16. E se eu fosse transformar isso em potenciação? Seria o quê? Lembra, ó, é o mesmo número, então a base é essa. Qual é a quantidade? São 2, então o expoente é 2. Bom, então 16 é a mesma coisa que 4 multiplicado por 4, que é igual a 4 ao quadrado. Perfeito. E o que eleva a radiciação aí? A radiciação, gente, vai ser, por exemplo, raiz quadrada de 16. O que eu tenho que pensar para calcular essa raiz? Que número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, ele elevado a 2, dê 16. Bom, nesse caso aí, só pode ser o 4. Por quê? 4 multiplicado por 4 é 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Bom, vamos botar um outro exemplo aqui. Raiz de 25. Que número que multiplicado por ele mesmo vai dar 25? Só pode ser o 5. Por quê? 5 vezes 5 é 25. Por isso que a radiciação é o inverso da potenciação. Tá bom? Se fosse uma raiz de índice 3, tá? Raiz de índice 3. E eu colocasse, por exemplo, aqui o número 8. Qual a raiz cúbica de 8? Eu tenho que pensar o quê? Que número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 8. Eu só consigo pensar em um número, e esse número é o 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2, quanto que vai dar? Bom, 2 vezes 2, 4. Repete aquele 2 ali do canto. 4 multiplicado por 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2 por causa disso daqui. E se eu fosse escrever isso aqui em forma de potência, seria a mesma coisa aqui, 2 elevado a 3. Por isso que a radiciação e a potenciação são interligadas, tá? Espero que tenha clareado aí um pouco mais para vocês. Tentem ver, vejam os exemplos, façam as primeiras atividades lá da apostila que vocês vão conseguir fazer, tá bom?
Boa aula, boa aprendizagem e até o próximo vídeo.